Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o José Adriano, presidente da FIEAC, da Federação das Indústrias do Estado do Acre, e o empresário Aden Araújo. Nosso tema, crise econômica, reflexos no Acre. Boa noite, Aden, satisfação tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço o convite e boa noite a todos da bancada aí. Esperamos poder realizar um excelente programa. Adriano, seja bem-vindo, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Arquibaldo. Parabenizar também o programa pela audiência. E a gente faz questão, toda vez que tivermos um assunto e uma pauta tão recorrente e interessante, nós estamos à disposição. Obrigado. Eu começo fazendo a seguinte pergunta: todos os levantamentos que eu tenho lido e li todos, feitos até agora pela Fé Comércio, quanto à expectativa dos comerciantes, dos empresários locais para as vendas do final do ano, elas refletem um nível de otimismo além do que se observa no restante do país. Eu pergunto a quais fatores se deve essa diferença da expectativa dos empresários acreanos, dos comerciantes acreanos, em relação aos empresários de outros estados. Começando por você, Adriano, por gentileza. Bom, de qualquer maneira, a gente tem que saber que uma crise como essa, sem precedentes, a gente sente os reflexos, né? Até porque nosso estado é extremamente dependente dessa reação. Agora, do ponto de vista da credibilidade do ambiente da economia do estado, se deve, talvez, né, eu tenho toda a segurança de falar da parte do setor da indústria, naquilo que a gente pode esperar na postura do governo do estado, na postura da prefeitura e na garra dos empresários, né? Na questão de confiança do comércio, eu posso crer que, independente da situação de crise que o Brasil vive, o Estado hoje, por partes mais do funcionalismo público que está recebendo em dia, transfere para o setor comércio, nesse momento, principalmente nesse período de festa, uma preocupação a menos, né? Porque todo mundo sabe que esse ambiente é favorável a uma distribuição de renda automática desse valor que vem aí, que é o 13º, né? A gente acredita que o empresariado da indústria também, enquanto fornecedor do Estado, tem sua parcela de responsabilidade com a compreensão que tivemos em virtude dessa distribuição acontecer com prioridade pelo funcionalismo público, né? E a gente credibiliza exatamente esse formato que a economia do Estado aqui ganhou, de estar dividido entre o funcionalismo público e o setor da indústria, e o comércio, por sua vez, com a sua responsabilidade de trabalhar preços competitivos, também responde muito por esse otimismo. Okay. Os supermercados também respondem dessa forma? A previsão é que o setor supermercadista a nível de Brasil tenha uma retração na casa de 2% nesse ano em relação a 2014. No Acre... Descontada a inflação? É descontada a inflação, já deflacionado. Aqui no Acre, estima-se que deva haver um empate técnico. Nem cresça e nem tenha queda. Embora o comércio em geral não esteja muito bem, até por conta eu acho que do ânimo do consumidor, até como o Adriano frisou, que uma das diferenças ainda, aliás, a expectativa de nós termos um crescimento, ou não termos crescimento, ou termos um desempenho melhor do que certos estados aí, seria o ânimo do consumidor. Tem alguns segmentos que sentiram um pouco mais, como automotivo e eletrodoméstico, que foi no Brasil inteiro. Agora aqui o Acre teve uma média um pouco menor de queda. É lógico que esses são bens que os consumidores podem adiar a compra, deixam para o ano seguinte ou, sei lá, um pouco mais para frente. E o governo também tem propiciado esse ânimo do consumidor, que é o pagamento dos salários em dias, e principalmente o 13º em dia, que aproximadamente 20 estados não vão conseguir realizar esses pagamentos em dia. Então nós temos essa vantagem. Como o estado é o maior empregador e vai pagar em dias, certamente o comércio não sentirá. Mas, Ade, se a gente pegar a economia, um edifício da economia, ela começa pelo setor industrial, aonde vem as primeiras crises, vai descendo. A última crise atingida é a da comida. No caso, os atendidos é o setor do supermercado.
Você espera, o que é que você acha que acontecerá em 2016? Que haverá uma reversão disto, ou se essa reversão só virá com a mudança do poder político que está estabelecido? A crise, na verdade, o reflexo dela, ela me reflete mais essa crise hoje, talvez seja a questão política. A gente sabe que os investidores, principalmente os internacionais, são aqueles que fazem investimento no país e ajudam na nossa economia e até, de certa forma, é o que faz a diferença no Brasil ainda hoje, são os investimentos externos. Eu acho que a crise política hoje tem afugentado um pouco os investidores, os investimentos das empresas nacionais também. E eu acredito que quando houver uma bonança, uma calma nessa questão política, que se resolva, que se haja impeachment ou não, mas a partir do momento que se definiu o que vai acontecer daqui para frente, acho que a partir do segundo semestre do ano que vem nós devemos colher frutos. Porém, eu acredito que o primeiro semestre vai ser mais crítico ainda do que 2015, principalmente ali março, abril, por esse período. É a minha avaliação. É a minha avaliação. Presidente da indústria, Adriano, tudo bem, né? Tudo bem. E uma coisa, nós temos esse ano de 2015 uma inflação aí acima de 2 dígitos, passando dos 10%. Vocês mesmos acabam de afirmar que o governo do Estado tem uma participação muito grande na distribuição dessa renda aqui no Estado. Ora, nós sabemos também que quer em 2015, quer em 2016, muitas categorias de funcionários não terão reajuste salarial. Então, como conciliar essa crise? Inflação de 10%, falta de reajuste dos salários, que eu não sei se isso ocorre na iniciativa privada. Quer dizer, uma queda do poder aquisitivo da própria população. Como é que acontece, eu diria, esse milagre de não afetar quer a indústria, quer o comércio local? O senhor já começou com uma pergunta bastante capciosa. Na verdade... E ele é capcioso, certo? De qualquer forma, eu agradeço, realista. porque a gente tem feito várias reflexões no setor da indústria, e o que a gente pode afirmar, né, é que nós vamos ter que ser muito criativos. Esse é o nosso entendimento. Mas a gente não precisa ir muito longe, porque isso é matemática. Acredito que os hábitos têm que serem revistos também, assim como os conceitos. Então vamos falar o modelo de inflação que está aí. Se nós levarmos para a situação de 2 dígitos, nós vamos estar trabalhando com algo que a gente jamais teria condições de absorver isso em termos de reajustes salariais. Nós não temos essa condição exatamente pela retração que a economia nos impôs. De qualquer forma, quando eu falo que temos que rever hábitos e sermos criativos, é porque tudo vai ter que sofrer uma acomodação. Não são todos os setores em todos os estados, vou ficar bem próximo na nossa realidade, que estão sofrendo tão drasticamente os efeitos de uma economia em retração. São alguns setores que estão dependentes diretamente dessa relação da informação econômica e planejamento. Eu posso acrescentar, como foi colocado aqui já, o setor de alimentos ele não tem essa preocupação. Nós temos aquelas empresas e setores que trabalham diretamente com a exportação que está surfando numa onda que ninguém previa. Nós temos informações de estados que estão contratando, né? Então o que vai haver é uma acomodação de determinados profissionais de setores que vão migrar para outros. Agora, especificamente do ponto de vista dos governos, vão ter que ser muito mais criativos, e aí eu considero isso uma matemática mais complexa, que é conseguir conciliar exatamente a recuperação do poder de compra desse funcionário, que aliás está diretamente relacionado às condições que o Estado, em sua avaliação econômica, tem que fazer, com muita responsabilidade, porque, de fato, a situação econômica ela passa por essa matriz. Se nós estivermos dentro de um raciocínio para fazer qualquer tipo de cálculo de reajuste para o funcionalismo público, eu diria que é muito mais difícil do que o setor privado. Primeiro porque qualquer Estado hoje tem, na sua contramão desse entendimento de que fazer qualquer tipo de reajuste, a responsabilidade fiscal.
As informações que a gente pode trazer para um debate, do ponto de vista da economia pública, é que a situação se agrava cada dia mais. Pelo fato das criatividades contábeis terem que estarem sendo mais ouvidas hoje do que o entendimento jurídico, né? Todo mundo querendo se salvar. Acredito que nessa conta nós vamos ter um crescimento de profissionais de maior nome vindo para a iniciativa privada. Nós temos setores, como eu já falei, que vão continuar prosperando, porque numa crise a gente vê também oportunidade para aqueles que estão mais no ramo de TI. São setores que vão ter que sofrer adequações. Então, do meu ponto de vista, o setor produtivo vê isso com uma certa preocupação, porque a gente ainda depende muito dos investimentos estruturais que os governos têm que fazer, mas levando-se em conta que nós estamos mais preparados do ponto de vista da informação do que nos espera no ano que vem, eu acredito que nós vamos ter uma reação positiva nessa área aí. Nós vamos poder melhorar especificamente a mão de obra que nós queremos. Aí nós vamos usar o discurso de que quem for mais competente vai se estabelecer mais fácil e vai conseguir remuneração melhor. Então, eu vejo que é essa a informação. Mas Narciso, rapidamente, deixa eu continuar com a minha capciosidade. Eu perguntaria aqui ao nosso Adem, da área de supermercados. Nós estamos com inflação de 10% no preço. Não é fato. 10,4%. Perfeito. A alimentação básica, ela tem afetado a população. Agora, da classe média, a alimentação da classe média, eu quero saber se o supermercado tem sentido essa diminuição de venda de alguns produtos que só a classe média faz e não o pobre. Por exemplo, o queijo de qualidade, etc. e tal. Tudo aquilo que o Osmi compra com muita facilidade. Exatamente, aquele bom vinho, uísque, né? Aqui contra mim. Não, isso é um fato. Realmente a inflação, o consumidor, ele chega no supermercado e ele percebe que o que ele comprou o mês passado, ele não consegue comprar mais esse mês. Que é o meu caso. Eu quero fazer a ressalva. E o Adriano frisou, né? Ele tem tido a substituição, né? O cliente ele tem procurado hoje alternativas de produtos mais baratos que possam substituir o que ele tem o hábito de consumir. E também tem aquela situação de parar de consumir determinados produtos porque a renda dele já não é mais suficiente. A gente sabe que bem lá atrás, bem próximo, né, atrás não muito distante, aqui em 2013, 2014, a gente tinha consumidores em potenciais aqui em Rio Branco, para vinhos finos, para queijos. Hoje já sentimos um pouco de calma, né, na venda desses produtos. E aquilo que o Adriano também estava falando, né, o consumidor acaba deixando de consumir ou buscando outras alternativas. Os supermercados, eles praticamente hoje não estão vendendo aqueles supérfluos, os não alimentos. Aliás, estão vendendo, mas... Está havendo essa migração natural? O que o supermercado está vendendo hoje? O alimento em si e aquilo que realmente é extremamente essencial. Lógico, nós estamos falando, a maioria, claro que ainda é um negócio que está aquecido. Não só pela necessidade do consumidor, mas que ele abandona tudo e continua com o seu alimento, e migra, às vezes, aliás, deixa de consumir em restaurante, deixa de consumir na rua, vai consumir em casa. Isso também beneficia o supermercado. Por quê? Agora, os atacados, às vezes, podem sentir. As lojas de desconto, aliás, as lojas de atacarejo, que são, vocês conhecem, né, aí os concorrentes, o Araújo Mix, esses hoje têm tido uma preferência muito grande, porque são produtos onde você consegue ter um custo, consegue aplicar um custo mais baixo, porque você não tem serviço nenhum. Você não tem uma padaria, muitas vezes não tem um açougue e outros serviços que se colocam, um empacotador, sei lá, uma sacola, tudo isso é custo, uma venda a prazo. Então, quando você consegue enxugar muitos custos, isso diferencia no preço final. E isso hoje tem sido diferencial. Inclusive, é um segmento que tem crescido. Eu li uma matéria agora há pouco,
de uma grande rede desse segmento que vai abrir em Vilhena, e falava sobre isso, que é um segmento hoje que tem tido um desempenho muito melhor do que o varejo normal do supermercado. O Adem e Adriano, o orçamento público deste ano que está terminando, ele foi em torno de 2 trilhões de reais. E foi montado prevendo um crescimento de 5% do PIB. E ele vai terminar o ano com 3% de déficit. Viu, Osmar? Estou ouvindo. Já as previsões econômicas dos melhores analistas econômicos do país prevê que o ano que vem nós teremos um PIB decrescente novamente de 3%, o que configura-se um país em absoluta recessão. Adriano, que é otimista por natureza, quando se reportou a economia do Acre, falou sobre exportação. Primeiro, nosso país por inteiro nunca teve vocação à exportação. Nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo, e nós só passamos do bolo das exportações mundiais em 1%. Nós não temos vocação, até porque nós não temos... Temos feito maus acordos também, né? Temos feito parcerias com... Péssimos acordos. Você vê que os acordos que prevaleceram nos últimos 3, 4 anos... Desacordo com países. Isso. Só fez acordos com países que demonstraram-se falidos. Mercosul. Falido. Ninguém compra ninguém. Isso também. Eu não sou partidário de ficar alimentando crise, porque falar em crise hoje é a mesma coisa que levar uma corda para o enterro do enforcado, né? Então, nós temos que... Eu acho que essa palavra de crise tem que sair um pouco da moda. Isso. Mas não há como esconder que a nossa crise, ela persistirá durante, no mínimo, todo o decorrer do ano 2016. Qual é a avaliação que você acha? Eu vou tentar ser mais direto. Na resposta anterior, o que eu frisei foi mudança de hábito, realmente, porque o brasileiro, ele é um herói, principalmente o empresário brasileiro, e nós, acrianos, estamos incluídos nisso com essa criatividade. O que o Adem colocou, na verdade, aí, eles não ficaram parados, né? Então, aquele que ficar mais tempo parado, esperando que as coisas aconteçam e que recebam tudo pronto, sofre mais o impacto da crise. Aqueles que avançam, que vão para frente, que lutam todo dia, que estão se informando, que estão debatendo, esses sim vão... Ninguém é ignorante o suficiente de dizer que não existe um momento difícil que nós vamos atravessar e que estamos atravessando. Mas eu acho que aquele que ficar aguardando que as respostas venham prontas, esses vão sofrer mais. Agora, com relação a PIB decrescente, seu Narciso, eu digo o seguinte: nós tínhamos... eu tinha uma certa preocupação quando, na eleição de 2014, se pregava um negativismo muito grande e, durante os discursos políticos, os adversários ficavam tentando dizer quem estava certo, quem estava errado, quem estava mentindo, quem estava falando a verdade. Eu acho que a contra-informação ou a desinformação para o empresário, que trabalhamos com planejamento, para o comércio, que trabalha com estoques, com programação de compras, o pior que pode acontecer para o empresário, é a desinformação. Então, eu acho que eles têm que estarem sempre atentos a essas situações para eles poderem se programar. Agora, PIB decrescente, nem adversários, nem aliados dos dois candidatos sabiam, de certo, afirmar qual seria o PIB que nós teríamos em 2015. E aí, esse foi o grande problema, porque a gente ficava dividido entre duas informações matemáticas que nenhuma delas deram certo. É certo que nós teríamos sempre que estar avaliando esses números com a nossa informação local e sabermos nos antecipar qual o reflexo que nós receberíamos dessa economia do governo central. Não foi feito nenhuma coisa nem outra. Se dizia que nós teríamos 0 ponto alguma coisa no primeiro trimestre. Nós já estamos com informações seguras que 2016 é 3,5% de retração. Ninguém garante isso. Na verdade, o que vai acontecer pelo meio do caminho, o que foi que aconteceu em 2015, foi se apropriando de informações, de números, e isso foi compatibilizando e consolidando um número. Então, eu vejo que a gente precisa ser otimista. Não que seja isso da minha natureza ou porque eu quero fazer isso,
é porque nós já sobrevivemos a situações muito piores. Eu poderia Nós vamos dar. fazer Porque eu gostaria de dar alguns dados para o Adriano que vem ao encontro desse seu otimismo. Vem ao encontro, não de encontro, ao encontro desse seu otimismo. É só no próximo bloco. Se for muito rápido... Não é muito rápido, não. É que é interessante, que vem exatamente... Então deixa eu só fechar, deixar é o seguinte, por gentileza. aí fazendo exatamente, complementando o que o Narciso colocou aqui, as exportações são sim um segmento que a gente tem que relevar. Nós temos uma economia no Brasil inteiro que depende dessas exportações. Nós não podemos ficar alheio à flutuação do dólar, nós temos que ficar atentos. Então são informações que todos os estados têm que ter, principalmente aqueles que fazem fronteira. Nós temos que nos incluir nisso. Então não dá para os empresários ficarem à mercê de desinformação. Obrigado, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos, por favor, não saia daí.